Eu quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos, para orarmos a Deus e clamarmos por sua graça e misericórdia, para que na exposição da palavra sejamos edificados. Vamos orar. Senhor, nós adoramos a Ti e agradecemos a Ti por estarmos reunidos aqui nessa noite. Obrigado por sua graça, misericórdia, bondade que tem nos alcançado insistentemente. Nós que não éramos povo, fomos feitos teu povo. Nós que éramos teus inimigos, fomos chamados de teus filhos. E quão grande privilégio é pertencer à tua família, pertencer ao teu povo, pertencer à tua nação eterna. Clamamos a Ti, Espírito Santo de Deus, instrua-nos por meio da revelação da sua palavra, que a sua palavra revelada possa ser clareada no nosso entendimento nessa noite e por sua graça e misericórdia sejamos libertos das nossas ignorâncias, sejamos libertos, ó Pai, de todas as cadeias do nosso intelecto, para que de fato sirvamos ao Senhor e amemos ao Senhor com todo o nosso coração. Fala conosco nessa noite, Jesus. Esse é o clamor do nosso espírito, clamando por Tua voz e necessitando dela, assim como necessitamos de pão. Nós clamamos, fala conosco, Jesus, por Sua graça e misericórdia e para louvor do Seu nome que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje nós estamos encerrando o tema, a série de mensagens, A Última Noite do Mundo. Ficamos aí durante 2 meses expondo o livro de Malaquias. Quem acompanhou todo esse tema aí, levante sua mão. Enfim, fomos profundamente abençoados. Eu não sei você, mas eu fui muito abençoado, muito confrontado. Reavaliei e avaliei muito acerca da minha vida cristã, da minha adoração, do meu culto, da minha devoção. Avaliei e reavaliei muito acerca da maneira como tenho encarado a minha família, como tenho encarado a igreja, como tenho encarado o culto e tudo mais. O profeta Malaquias, como vocês que estão acompanhando aqui, provavelmente já se situaram e memorizaram essa questão histórica do profeta Malaquias. Ele é o último profeta do Antigo Testamento que veio depois do exílio da Babilônia. O povo havia retornado há cerca de 100 anos do exílio da Babilônia, e Malaquias foi levantado como profeta quase contemporâneo a Ageu e Zacarias, mas ele vem posterior de Ageu e Zacarias. Ageu e Zacarias profetizam acerca da reconstrução das muralhas de Jerusalém e a reconstrução do templo, e já em Malaquias o templo já estava reconstruído, as muralhas já estavam reconstruídas. Entretanto, o povo precisava ser advertido para que voltasse a Deus e pudesse restabelecer o culto de maneira devida ao Senhor. Portanto, o profeta Malaquias, ele vem com um calcanhar, como uma pedra no calcanhar dos fariseus hipócritas que de alguma forma estavam começando a surgir no meio do povo de Deus, e assim sendo, ele adverte de maneira muito veemente a adoração que o povo estava prestando a Deus. Na semana passada, o que nós conversamos foi o final do capítulo 3 de Malaquias, onde nós respondemos uma pergunta que o povo mesmo levantou a Deus. E a pergunta que o povo levantou a Deus é: vale a pena servir a Deus? Foi isso que falamos na semana passada. Porque diante do fato de que pessoas que não temiam, que não amavam, que não serviam, que não adoravam, que não frequentam a igreja, que não guardam os mandamentos de Deus, que vivem de maneira inadvertida, diante do fato de que todas essas pessoas, vivendo dessa forma, ainda prosperavam e tinham vida de paz, o povo de Deus, ou talvez, mais ou menos, povo de Deus, não é? Começou a questionar Deus: será que vale a pena te servir? Porque aqueles que não te temem estão prosperando, estão bem, e nós estamos aqui toda semana fazendo uma adoração a Ti, contribuindo com ofertas, com dízimos, estamos oferecendo a você aquilo que você nos pediu, e nós não percebemos uma diferença entre nós e os gentios. E a resposta que nós ouvimos na semana passada é que sim, vale a pena servir a Deus. Na semana passada eu cantei a bola do motivo pelo qual vale a pena servir a Deus, mas hoje nós vamos entender de maneira ainda mais profunda o porquê vale a pena servir a Deus.
Nós vamos então para o último capítulo do profeta Malaquias. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Malaquias capítulo 4, do verso 1 em diante. Nessa noite nós vamos conversar e expor o último capítulo do profeta Malaquias, que na verdade é o último capítulo do Antigo Testamento, e vamos falar sobre o último versículo do Novo Testamento e sobre a última palavra do Antigo Testamento. Então vamos falar sobre tudo que é último do Antigo Testamento, para apontarmos então para o Novo Testamento a partir da profecia de Malaquias. Malaquias capítulo 4, verso 1. O pano de fundo que é importante que você não se esqueça é que Deus ainda está continuando a responder a pergunta: vale a pena servir a Deus? E aqui então ele aprofunda a resposta do motivo pelo qual vale a pena servir a Deus. Vamos lá, verso 1 do capítulo 4. Pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha, todos os arrogantes, todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando, ateará fogo neles, e eles são como palhas. Diz o Senhor dos Exércitos: não sobrará raiz ou galho algum. Preste atenção, quando Deus se detém ao responder ao povo: vale a pena me servir, o que Deus faz é apontar os olhos do povo para o tempo que há de vir. Ele aponta para o destino, ele aponta para o fim. E apontando para o fim, Deus ele demonstra, e é o que nós vamos perceber nessa noite, que o dia do Senhor, o dia da vingança de Deus, o juízo final, o julgamento geral, universal, esse dia que há de chegar, será um dia marcado como uma moeda de dois lados, como uma faca de dois gumes. Por um lado, o que nós percebemos aqui no versículo 1, é que será um dia sombrio e tenebroso. Será um dia marcado por violência, será um dia marcado por ira, será um dia marcado por fogo, um dia marcado por choro e ranger de dentes, por lamento e inquietação profunda. Portanto, é necessário que saibamos que o profeta Malaquias, ao responder se vale a pena servir a Deus, ele aponta para um dia que está por vir, para um dia que está por chegar. E é interessante porque essa profecia de Malaquias, ela é cumprida em dois estágios, em dois momentos. Ela é cumprida naquilo que historicamente foi conhecido e ficou conhecido como a queda de Jerusalém, que foi a guerra causada no ano 70 depois de Cristo em Jerusalém. Quantos aqui já ouviram acerca dessa guerra? Essa guerra foi profetizada por Malaquias e também foi profetizada por Jesus no Evangelho de Mateus capítulo 24, quando Jesus diz: não ficará pedra sobre pedra. Ele estava falando sobre a cidade santa, sobre Jerusalém, que seria sitiada por povos inimigos que invadiriam Jerusalém e causariam destruição, e de fato foi isso que aconteceu. No ano 70 depois de Cristo, cerca de 70 mil soldados romanos sitiaram, cercaram Jerusalém, e a história conta que eles impediram que mantimentos entrassem na cidade de Jerusalém, e dentre todos aqueles que foram ameaçados e morreram, foram cerca de 100 mil judeus que morreram no ano 70 depois de Cristo em Jerusalém. Os relatos históricos acerca das mortes são tenebrosos, são terríveis. A história conta que a fome era tanta que as pessoas começaram a comer os corpos uns dos outros, os cadáveres ficavam nas ruas, aonde corvos vinham comer os restos mortais que estavam em estado de putrefação no meio das ruas. Além disso, os soldados romanos agiam com extrema agressividade. A história conta que eles, mesmo sob o decreto de César, que não deveriam derrubar o templo, eles vão até o templo, ateiam fogo no santuário de Deus, roubam o menorá, roubam a arca da aliança, roubam a mesa dos pães e salteiam tudo aquilo que havia no templo, trazendo profunda destruição sobre Jerusalém. A história fala que
A guerra sitiada no ano 70 depois de Cristo foi uma guerra extremamente violenta, marcada por fogo, marcada por choro, por ranger de dentes, por extremas angústias. Essa guerra é a guerra que Malaquias profetiza, que Jesus profetiza, entretanto, não é a profecia exclusiva. Essa guerra, ela é conhecida como o princípio das dores. Ela é conhecida como o início dos últimos dias, o primeiro dos últimos dias. E ali então foi inaugurado os últimos dias, no qual um dia terá o seu último dia, que então é conhecido como o dia do Senhor, sendo como um prenúncio, um teatro, uma demonstração acerca de como será a vinda do Senhor em poder e glória. Flávio Joséfo, um historiador contemporâneo a esses acontecimentos em Jerusalém, ele é um historiador romano, não convertido ao cristianismo. Ele relata um pouco do que aconteceu lá em Jerusalém nesses anos. No livro Guerras, capítulo 3, na seção 4, Flávio Joséfo diz o seguinte, relatando acerca do que estava acontecendo lá. Ele diz o seguinte: ela então tentou a coisa mais natural e, agarrando seu filho, que era uma criança de peito, disse: ó pobre criança, para quem eu te preservarei nessa guerra, nessa fome, nessa rebelião? Logo que acabou de dizer isto, ela matou o seu filho, então assou e comeu metade dele e guardou a outra metade escondida para si. Flávio Joséfo, um historiador romano, ele estava tentando descrever o tamanho da violência, o tamanho da dor, o tamanho da destruição, da ira que estava sobre Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, marcado como a queda de Jerusalém. Isso é um prenúncio do juízo de Deus. Muitos incessantemente ouvem acerca do amor de Deus, da graça e da bondade de Deus. Entretanto, nós não podemos ignorar que um Deus amoroso, bondoso, necessariamente é um Deus irado, justo com o pecador. E esse dia do ano 70 depois de Cristo, marcado por tamanha violência, aponta para o dia que há de chegar, aonde a palavra descreve dizendo que o combustível para a chama e para o fogo que Deus ateará sobre a humanidade serão os próprios malfeitores e arrogantes. Nesse dia, os arrogantes e os malfeitores serão como combustível da ira de Deus, aonde Ele ateará fogo, e a palavra descreve dizendo que esse fogo queimará, mas não aniquilará. Esse fogo queimará, mas não consumirá, assim como a sarça ardente apresentada para Moisés lá no deserto, assim também será os arrogantes e malfeitores no dia da vinda gloriosa do Senhor. Talvez, ao ouvir isso, você diga: pastor, eu não acredito nisso. A única coisa que eu tenho para dizer para você é: queira você acreditar ou não, é isso que a palavra nos diz, e eu creio definitivamente que ela é a verdade, não você. Portanto, ainda que algumas pessoas tentem atrelar esses fatos inequívocos à Bíblia, há uma espécie de mitologia criada pelo Império Romano para manipulação do povo. A grande realidade é que é impossível que isso tenha sido usado como uma forma de manipulação, ainda que posteriormente foi usado. Talvez você não seja um leitor tão atento do Novo Testamento e tão atento dos Evangelhos, mas estatisticamente se aponta que Jesus, em todos os seus discursos, ele falou acerca de 13% do inferno em todos eles. Ou seja, de cada 10 palavras, em média, uma apontava para o inferno, apontava para o Sheol, apontava para o Hades, apontava para o Garrena, para o lugar onde Deus emitiria juízo sobre os malfeitores e sobre aqueles que praticam a iniquidade. Aumentando e ampliando um pouco o entendimento disso, Salmo capítulo 11, verso 6, também falando sobre a segunda vinda de Cristo, diz o seguinte:
Sobre os ímpios Ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente, vento ressecante é o que terão. Amós, capítulo 5, verso 18, também falando sobre a segunda vinda de Cristo, diz: ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor, o que pensam vocês do dia do Senhor? Será dia de trevas e não de luz, será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso. Como alguém que entrasse em sua casa, encostando a mão na parede, fosse picado por uma serpente. O dia do Senhor será de trevas e não de luz, uma escuridão total, sem um raio de claridade. Ainda numa descrição um pouco mais palpável de João, Apocalipse capítulo 20, verso 14, também falando sobre o dia do Senhor, diz o seguinte: então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Portanto, meus irmãos, o que nós devemos nos atentar acerca do que Malaquias está falando é que o inferno é uma realidade. E biblicamente, não existe permissão doutrinária para se crer no aniquilamento do corpo e da alma. O aniquilismo não é uma doutrina bíblica. O inferno é o lugar onde Deus punirá por toda a eternidade aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, aqueles que não se curvaram diante da bondade do Senhor, e não se curvando diante da bondade do Senhor, mantiveram-se arrogantes e mantiveram-se caminhando da sua própria forma, do seu próprio jeito. A Bíblia descreve o inferno com algumas figuras e com algumas coisas que podem de alguma forma trazer luz e entendimento acerca do que é o inferno. A palavra fala que o inferno será um lugar de fogo, será um lugar de escuridão, será um lugar de punição, será um lugar onde seremos apartados da presença de Deus, será um lugar de inquietação, um lugar de segunda morte, um lugar de choro e ranger de dentes. Essas são descrições bíblicas acerca do que será o inferno. O inferno, ele não é fantasmagórico, ele não é ilusório, ele não é uma fantasia, mas ele é uma realidade material, física e eterna, aonde aqueles que não temem ao Senhor viverão eternamente quando Jesus voltar. Isso está na Bíblia, obviamente, para que nos alertemos acerca dessa realidade. Isso está na palavra de Deus, para que saibamos o que espera aqueles que não se arrependem dos seus pecados. De maneira mais precisa, Malaquias diz que o inferno é o lugar dos arrogantes e dos malfeitores. Quem são os arrogantes? Os arrogantes são todos aqueles que insistem em não obedecer a Deus, que insistem em não se curvar diante de Deus, que insistem em não adorar a Deus como sendo Deus. E a arrogância, ela não é uma característica isolada do ateu. A arrogância também é uma característica dos religiosos. Tanto os ateus quanto os religiosos presunçosos que pensam ter de Deus alguma vantagem por causa do seu estado de aparente santidade, são arrogantes diante de Deus. Deus nos chama para que de fato nos humilhemos e sejamos quebrantados em sua presença, reconhecendo em todo o tempo a nossa falta, a nossa limitação, a nossa pequenez. O inferno é o lugar dos arrogantes. E talvez você esteja uma vida toda se portando e se posicionando em relação a Deus de maneira arrogante, como se não precisasse dele, como se você vivesse uma vida independente dele, e como se você pudesse, independentemente de Deus, se garantir para uma eternidade.
Quando Deus está tentando responder a pergunta, vale a pena me servir? Ele está dizendo, deixa eu te falar algo. Olhe o fim daqueles que não me temem. Agora me responde, vale a pena me servir? Olha o destino dos malfeitores, olha o destino dos arrogantes. Agora eu te pergunto, vale a pena me servir? Talvez durante toda essa vida, vivamos uma vida marcada por injustiças, marcada por pobreza, marcada por insegurança, por rejeição, por abandono. Mas a grande verdade é que um dia o Senhor virá, e esse dia será marcado por dois lados que não podem ser ignorados. Por um lado, será um dia sombrio, tenebroso. Não existe filme de terror capaz de descrever o que será a vinda do Senhor para o ímpio. Não existe recursos hollywoodianos capazes de descrever tamanha angústia do dia do Senhor. A Bíblia, quando tenta descrever aqui através do Malaquias, ela fala que esse dia será quente como uma fornalha. Ateará fogo, e esse fogo consumirá e devastará uma floresta tropical, ao ponto de que não sobrará raízes, e todos serão como palha, consumidos eternamente pelo fogo do Senhor. Essa terra e todos os ímpios serão devastados pela ira de Deus. Não é pela ira de Satanás, é pela ira de Deus. O inferno não é o lugar onde Satanás manda. O inferno é onde Deus recai-se com toda a sua ira sobre aqueles que não se dobraram diante dele e não reconheceram que ele é o Senhor. Para que você não vá para a tua casa pesada, vamos ver o outro lado da moeda? Versículo 2. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, ou seja, que temem o meu nome, que me amam, que guardam os meus mandamentos, que perseveram em santidade, que vivem em retidão, que procuram fazer a minha vontade, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos exércitos. Mais uma vez, Malaquias está falando sobre o destino escatológico, está falando sobre a esperança escatológica. E aqui, mais uma vez, Malaquias faz menção do que vai acontecer, no caso dele, 470 anos depois dele, no nosso caso, 70 depois de Cristo, faz menção do que aconteceu em 70 depois de Cristo e também do que acontecerá no dia da segunda vinda de Cristo. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, no verso 16, Jesus alerta seus discípulos, quando ele fala que Jerusalém ruiria e cairia, por causa do juízo de Deus sobre aquela cidade, ele alerta seus discípulos dizendo, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E ele mesmo diz que aquela narração que ele descreve ali no Evangelho de Mateus capítulo 24, alcançaria aquela geração, como de fato alcançou. E de fato foi isso que aconteceu. A história conta que muitos cristãos foram preservados da guerra de 70 depois de Cristo, por obediência aos avisos de Jesus. Jesus falou que quando Jerusalém fosse sitiada por povos inimigos, eles deveriam fugir de Jerusalém e ir para os montes. E a história conta que existia um grande número de cristãos que se refugiaram em Pela, enquanto os judeus foram massacrados em Jerusalém. E eles viram o sol da justiça raiando sobre eles, Jesus cumprindo a sua promessa. Entretanto, obviamente que de uma maneira ainda mais gloriosa, ainda mais certeira, Malaquias estava falando sobre a segunda vinda de Cristo, o dia que está por vir. Esse dia será marcado então, em um primeiro momento, como um dia sombrio,
mas em outras perspectivas, como um dia claro, como um dia vibrante e colorido, como um dia de paz, justiça, equidade, como um dia que todos nós profundamente ansiamos. Malaquias fala que o dia do Senhor será marcado pelo sol da justiça que irá raiar, dizendo: ei, vocês que viveram em trevas durante toda uma vida, vocês verão o sol da justiça raiando, e quando ele raiar, a justiça será estabelecida na terra. Nesse momento não haverá mais nenhum tipo de dor, sofrimento, angústia, doença, nenhum tipo de desigualdade, nenhum tipo de lamento. Nesse dia vocês viverão a plena justiça que há no Senhor. Nesse dia o racismo cessará, nesse dia a rejeição cessará, nesse dia a pedofilia cessará, nesse dia todo tipo de traição, de dor e angústia cessará, porque o sol da justiça vai raiar. E a palavra vai descrever isso ainda com mais detalhes e precisão, lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 23, quando João, tendo a visão desse dia do Senhor, diz o seguinte: a cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. O que João está descrevendo acerca da nova cidade, do novo céu e da nova terra, é que ela viverá abundantemente e constantemente debaixo da luz da justiça do Senhor. Não haverá noite no novo céu e na nova terra. Que coisa gloriosa, né? Não haverá noite, haverá apenas dia. Ninguém poderá se esconder nas trevas, ninguém poderá praticar iniquidades e pecados nas escondidas, porque nesse dia todos nós seremos glorificados, transformados e habitaremos na presença do Senhor por toda a eternidade. O que Malaquias escreve é que esse dia, quando o sol da justiça raiar, ele trará junto com ele em suas asas cura. Sobre o que ele está falando aqui? Ele não está falando apenas de cura de doenças, mas ele está falando sobre o dia em que seremos curados perpetuamente e completamente. Aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer para a igreja de Tessalonicenses, acerca da transfiguração dos nossos corpos. Viveremos em um corpo glorificado, os mortos ressuscitarão para se encontrar com o Senhor no novo céu e na nova terra. Viveremos corpos glorificados. Nesse corpo glorificado não haverá doença, não haverá chagas, não haverá nenhum tipo de problema ou dificuldade, porque Cristo nos curará por completo. O poder do pecado será de uma vez por todas extirpado do corpo daqueles que temem e reverenciam o nome do Senhor. O sol da justiça trará cura junto com ele. Ainda, Apocalipse capítulo 21, versículo 4, João descreve um pouco acerca dessa cura, dizendo: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Ele ainda diz que nós seremos como bezerros soltos do curral. Um bezerrinho que fica preso no curral durante toda uma noite, confinado num curral, e que é impedido de viver a liberdade por causa da escuridão. Nesse dia, o que o Senhor diz é que nós, aqueles que temem ao Senhor, serão como esses bezerros que passaram toda uma noite presos num curral, mas logo no amanhecer, no dia que o sol da justiça raiar, nós seremos abertos para podermos saltitar pelos campos verdejantes e podermos nos felicitar a liberdade que há em Cristo Jesus. Seremos como bezerros soltos do curral. Quando eu estava estudando esse texto, eu me lembrei de uma música do Racionais MCs, Vida Louca, parte 1, quando o Mano Brown diz o seguinte: e eu que sempre quis um lugar gramado e limpo, assim verde como o mar, secas brancas, uma seringueira com balança, despicando pipa, cercado de criança. É interessante essa música
do Racionais e do Mano Brown, porque obviamente ela não é gospel, mas ela descreve um clamor que existe no interior de todos nós. É impressionante como essa descrição do Mano Brown é uma descrição que paralela com a Bíblia, que de alguma forma conversa com aquilo que Deus está falando, que nós viveremos na eternidade. Seremos como bezerros soltos do curral. Viveremos em um lugar onde haverá liberdade e usufruiremos eternamente dessa liberdade. E aqui vale a pena algumas considerações bem importantes. Assim como o inferno é uma realidade, é material e é físico, assim também o céu é uma realidade, ele é material e ele é físico. Nós não vamos ser fantasmas na eternidade. Tem alguns irmãos, por ignorância bíblica, que não querem morrer para viver no novo céu e na nova terra, porque pensam que vão ser alguma espécie de gás. Meus irmãos, essa não é a descrição bíblica do novo céu e da nova terra. A descrição bíblica do novo céu e da nova terra é um lugar onde corre rios, um lugar onde não existe poluição, um lugar onde as ruas são de ouro. Perceba elementos da natureza, elementos reais e materiais. Isaías vai dizer que o céu é o lugar onde a criança brincará com o leão, aonde ela colocará a mão no ninho da víbora e não será picada. Porque no céu viveremos a plenitude daquilo que a criação anseia e aguarda. No céu teremos corpos, não corpos como nossos agora, porque os nossos corpos são dados ao pecado e à morte, mas teremos corpos glorificados, transfigurados, transformados, e usufruiremos por toda a eternidade desse lugar preparado àqueles que temem ao Senhor. Eu posso ouvir um glória a Deus? C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, que aliás eu indico muito você a ler esse livro, ele descreve algo impressionante quando ele diz o seguinte: se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. Acredite, ninguém, absolutamente ninguém, não importa a camada social, não importa a influência, não importa as possibilidades, ninguém será satisfeito nessa terra, porque nós não fomos feitos para essa terra. Ainda que usufruímos de tempos bons, pacíficos e de paz aqui, é bem importante que saibamos que o plano de Deus não é aqui. O Deus que criou este mundo temporário, Ele promete que está estabelecendo um novo céu e uma nova terra. O nosso lugar é lá. E se existe em você o anseio por algo que você não preenche aqui, na verdade isso aponta para aquilo que está lá. E sendo assim, eu e você deveríamos abraçar a esperança dos filhos de Deus. Não fomos feitos para esse mundo, somos peregrinos em terra estranha, caminhando para o novo céu e para a nova terra que está preparado para todos aqueles que temem ao Senhor. No verso 3, Malaquias ainda diz que o dia do Senhor será um dia marcado por vingança. E é muito importante nós entendermos esse lado do juízo e da justiça de Deus. Ao longo da história da humanidade, o povo de Deus foi severamente injustiçado. Não existe outro grupo de pessoas que foi tão massacrado, vítima de atentados, pessoas martirizadas, quanto o povo de Deus, tanto quanto judeus, quanto também quanto cristãos. A história conta que só no Coliseu estima-se que cerca de 100.000 cristãos foram mortos, queimados, mortos por leões.
A história conta, e não apenas a história, a contemporaneidade conta o quanto existem de irmãos que padecem povos e nações aonde são perseguidas no dia de hoje. Centenas e centenas de pessoas mortas. E o que Deus está descrevendo é que o dia do Senhor também será um dia de vingança, aonde o povo dele participará da vingança de Deus contra toda tirania, contra todo tipo de maldade praticado ao longo da história. Nesse dia, ai dos pedófilos que não se arrependeram. Nesse dia, ai dos corruptos que não se arrependeram. Nesse dia, ai dos racistas que não se arrependeram. Nesse dia, ai daqueles que blasfemaram contra Deus, que não se arrependeram. Nesse dia, ai dos ateus que não se arrependeram da sua incredulidade. Nesse dia, ai de todos aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, porque será um dia marcado por vingança. O Senhor vingará toda malignidade que a terra viu ao longo da sua história. Verso 4. Verso 1, nós vimos o dia sombrio. Verso 2 e 3, vimos o dia claro, o sol da justiça raiando. Verso 4, nós recebemos um conselho. Qual é o conselho? Lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhes dei em Horebe, para todo o povo de Israel. O que Malaquias aqui está dizendo é que ele tinha consciência de que ele era o último profeta do Antigo Testamento, da era levítica. E sendo o último profeta do Antigo Testamento, ele está mais ou menos dizendo: eu estou fechando o cânon do Antigo Testamento. Ninguém mais vai falar coisas novas, até que venha Elias. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso no verso 5. E o dia do Senhor seja estabelecido. Então, enquanto esse dia não vem, lembre-se. Repita comigo, lembre-se. Lembrem-se daquilo que Moisés ordenou em meu nome. Isso é muito curioso, porque naquele contexto, o povo judeu que estava acostumado com profetas se levantando, com homens de Deus, carregando a autoridade infalível de falar da parte de Deus se levantando, Malaquias está dizendo: o espírito de profecia cessou. E vai existir agora anos de silêncio, que na história nós entendemos como 400 anos de silêncio, o período interbíblico, onde Deus não levanta mais nenhum profeta. E durante esse tempo, sabe o que vocês devem fazer? Lembrem-se. Não inventem moda. Não corram atrás de falsos profetas. Não corram atrás de falsos cristos. Mas lembrem-se daquilo que vocês receberam. Isso tem um paralelo com o Novo Testamento incrível. Primeiro, para quem estuda um pouco de teologia, esse é um dos motivos bíblicos palpáveis para negarmos todos os livros apócrifos que vieram depois do período de Malaquias, no período interbíblico. Mas também é uma lição para nós que viemos depois do Novo Testamento incrível. Porque Judas, na sua carta, não Judas Iscariotes, Judas o outro, ok? Judas, na sua carta de um capítulo, no versículo 3, ele diz o seguinte: guardem a fé que lhes foi entregue de uma vez por todas. Preste atenção. Malaquias diz: o Antigo Testamento acabou. Lembrem-se do Antigo Testamento até que venha Elias, até que venha Jesus. Elias, João Batista, veio. Jesus veio. Desceu um espírito profético sobre a igreja, sobre os apóstolos.
Deus levantou o apóstolo Paulo, Deus levantou o apóstolo Pedro. Esses homens falaram da parte do Senhor, e juntamente com Malaquias vem Judas agora no Novo Testamento e diz: acabou o Novo Testamento. Agora guardem e lembrem todas as palavras que vocês ouviram. Por que é importante falar sobre isso? É importante falar sobre isso porque no evangelicalismo que vivemos nos nossos dias, as pessoas estão atrás de novidade, sim ou não? Estão atrás de uma palavra nova, de um arrepio novo, de uma experiência nova. Mas a grande verdade bíblica é que nós não deveríamos estar atrás de uma palavra nova, mas deveríamos estar atrás de uma palavra antiga. O Novo Testamento acabou, meus irmãos. Não existe algo a acrescentar à palavra de Deus, não existe nada a tirar e nem a colocar nela. Ela já completamente foi entregue a nós, para que creiamos no Senhor, e ela é suficiente para que guardemos nosso coração e creiamos em Deus. Jesus alertou: cuidado com as falsas profecias. Paulo alertou: cuidado com os falsos profetas. Pedro alertou: cuidado com as falsas profecias. Paulo alertou: cuidado com aqueles que se dizem superapóstolos. Tomem cuidado com esses homens que não dizem aquilo que a palavra diz. Isso serve de uma lição formidável para o povo de Deus. Qual lição? Enquanto aguardamos a vinda de Cristo, lembre-se da doutrina dos apóstolos. Lembre-se da palavra de Deus. Para de ter formiga na sua bunda, procurando a irmã profeta, irmã profetiza, o outro profeta, uma palavra do Senhor, porque é nessas que nós distorcemos a fé e nos desviamos da sã doutrina. Portanto, meus irmãos, o nosso trabalho não é clamar e nem reclamar pela ausência de visões, revelações, porque nós já temos tudo o que precisamos. A fé foi nos dada uma vez por todas. Você já tem a palavra de Deus nas suas mãos. Agora, não tenha ela apenas nas suas mãos, tenha ela no seu intelecto e depois tenha ela no seu coração, porque ela é suficiente para te preservar até a vinda do Senhor. Amém? Verso 5. E aqui vamos indo para o fim. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que o coração dos pais se voltem para os filhos e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Presta atenção no que está acontecendo aqui. Quem é o profeta Elias? João Batista. Jesus deixa muito claro que o Elias que haveria de vir é alguém que viria na pegada de Elias, que é João Batista. E aí então, o que Jesus diz: olha, quando João Batista vir, ouçam a pregação dele. A pregação dele fará com que o coração de pais se convertam ao coração dos filhos, e do filho aos seus pais. Qual era a pregação de João Batista? Arrependei-vos, pois lhes é chegado o reino dos céus. Nós viemos depois de João Batista, sendo convidados a um arrependimento profundo diante do Senhor. E esse arrependimento, ele pode ser entendido de duas maneiras. Uma primeira maneira, de que o genuíno arrependimento, ele traz redenção familiar. Não existe alguém genuinamente convertido a Cristo que não seja um agente de redenção familiar, que não seja um agente de redenção na sua casa. A verdadeira conversão não o torna um melhor religioso. A verdadeira conversão necessariamente o torna um melhor pai, um melhor filho, uma melhor mãe,
um melhor marido, uma melhor esposa. Por isso, que por exemplo, o apóstolo Paulo, ensinando o seu discípulo Timóteo, diz: Timóteo, quando você for estabelecer líderes na igreja, tome o seguinte cuidado: aqueles que não lideram bem a sua casa não devem liderar a igreja, porque eles não servem de modelo do que é genuinamente uma conversão. Pastor, você está dizendo então que se eu estou passando por crise familiar, isso significa então que eu não me converti? Não necessariamente. Mas o que eu estou dizendo é que a real conversão precisa ter um impacto na sua casa. Precisa ter um impacto na sua paternidade e na sua filiação. Você não pode ser alguém que teme ao Senhor e continua amargurado, retendo perdão ao seu pai, aos seus filhos, à sua esposa, ao seu marido. Mas obviamente que a pregação de João Batista, muito mais do que apenas apontando para uma redenção familiar, ele está apontando para uma redenção cósmica, aonde os filhos de Deus se convertem ao Pai. E essa é a figura que Deus usou diversas vezes no Antigo Testamento para falar acerca do seu povo e continua usando no Novo Testamento. Por exemplo, João capítulo 1 vai falar que todos aqueles que creram, que receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Portanto, a real conversão necessita necessariamente de uma conversão de coração ao Pai, a Deus. O coração do Pai foi convertido ao seu coração. Você não era povo e hoje é povo de Deus. Você era inimigo de Deus e hoje é chamado filho dele. Você era uma nação vira-lata e hoje Deus te coloca na mesa para participar do seu banquete. O coração do Pai se converteu aos nossos corações. E a resposta dessa conversão do coração do Pai aos nossos, sabe qual é? O nosso coração se converter ao coração dele. E a pergunta que eu faço a você é: você já converteu o seu coração ao Pai? Você ama a Deus com todas as suas energias, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com todo o seu coração? Agora, o que eu quero te chamar a atenção é o que Malaquias diz na última frase do Antigo Testamento, quando ele fala o seguinte: do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. E isso fala sobre a primeira vinda de Cristo e sobre a segunda vinda de Cristo. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. E o que Deus fez na terra? Decretou um período de maldição, marcada como cume no ano 70 depois de Cristo. E agora nós vivemos um período onde Deus está nos chamando para o arrependimento, antes que venha o terrível e temível dia do Senhor. Agradeça a Deus por hoje ainda estar vivo. E eu diria ainda mais: agradeça a Deus por hoje poder ouvir essa palavra que é digna de confiança, porque não é minha, é palavra de Deus. Mas não apenas agradeça, nessa noite, arrependa-se diante de Deus. Converta o seu coração ao coração de Deus. Mude o seu caminhar. Mude a sua forma de andar, porque é eminente a segunda vinda de Cristo, e ela será um dia sombrio para os malfeitores e arrogantes, mas será um dia glorioso para todos aqueles que reverenciam o nome do Senhor. E a pergunta que eu faço a você para encerrarmos essa mensagem é: quem será você nesse dia? Quem será você nesse dia? Você será o malfeitor e arrogante, no qual será feito como palha que queimará por toda a eternidade? Ou você será como um bezerro preso num curral,
que suportou uma vida de escuridão, de opressão, de acusação, de rejeição talvez, mas que sabe que as palavras do Senhor são dignas de confiança, e um dia esse curral será aberto e nós sairemos saltitantes para o novo céu, a nova terra preparada para nós. Quem será você nesse dia? Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Se você não tem caminhado em temor ao Senhor, em reverência a Deus, não tem guardado a palavra de Deus, essa é uma noite de arrependimento e por consequência de salvação. O Senhor nessa noite lhe convida, e eu acredito que para muitos aqui, coloca fé nos nossos corações, para que creiamos nele e nos arrependamos dos nossos pecados. De cabeça baixa, olhos fechados. Se você tem caminhado distante do Senhor, e nessa noite a palavra de Deus entrou no seu coração, e você no seu interior sente como uma voz te chamando para perto de Deus, eu quero dizer para você que é o próprio Deus te chamando para a vida eterna junto a Ele. Se nessa noite você reconhece que não tem amado, não tem reverenciado, não tem adorado a Deus de maneira devida, mas se arrepende desse pecado, e nessa noite quer converter o seu coração ao Pai e dedicar toda a sua vida a Ele a partir daqui, aí no seu lugar mesmo, eu quero te ajudar a tomar essa decisão. Quero te convidar a repetir uma oração entregando-se a Jesus. Diga assim a Ele, repita comigo essa oração, se nessa noite você quer estabelecer esse relacionamento eterno com Deus. Diga assim a Ele: Senhor Jesus, eu reconheço os meus pecados e reconheço que não tenho te amado de maneira devida. Me perdoa, Jesus. Perdoa os meus pecados, me faz uma nova criatura, que o Senhor possa me dar uma nova vida a partir de hoje, e estabelecer em mim a Tua bênção. Me cele com Teu Espírito. Eu reconheço que Tu és o Senhor, e a partir de hoje viverei na consciência de que Você é o Senhor. Eu reconheço, Jesus, que só Você pode me salvar, e nessa noite eu clamo por misericórdia. Salva-me de mim mesmo, para que um dia eu possa estar entre aqueles que serão libertos do curral e como bezerros pularão de alegria na Sua presença por toda a eternidade. Faça isso na minha vida, Jesus. Em Teu nome que eu oro. Amém e amém. Se você fez essa oração, eu quero muito orar por sua vida, e queria convidar você a levantar uma das suas mãos no seu lugar. Eu quero ver você e orar por sua vida. Se você também fez essa oração através da transmissão online, quero convidar você a se manifestar aí no chat do YouTube, dizendo: eu entreguei a minha vida a Jesus, e nós vamos orar por todos vocês. Se você fez essa oração, levante uma das suas mãos no seu lugar. Amém. Eu quero convidar todos esses a ficarem em pé no seu lugar. Nós vamos orar por vocês nesse momento como igreja, abençoando essa decisão e abençoando a vida de vocês a partir dela. Todos vocês que fizeram essa oração, se coloquem em pé no seu lugar. Quero convidar a igreja a estender as suas mãos em oração junto comigo, a abençoar a vida das pessoas. Senhor, nós
clamamos a Ti graça e misericórdia sobre cada um deles e delas. Enche-os com Teu Espírito. Que nessa noite, Pai, o Senhor comece algo novo dentro e fora deles. Que o Senhor possa dar a eles, ó Pai, uma nova vida. Como igreja, nós os abençoamos e recebemos eles na nossa família da fé, como irmãos amados, queridos, a qual o Senhor adotou em seu amor. Os abençoe dessa forma, Jesus. Nós oramos e os colocamos diante de Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Dê uma salva de palmas o mais alto que você puder a Jesus.